Esse é o exame que todo médico deveria pedir, mas nenhum deles pede. Eu tô aqui para falar hoje sobre a medição da ApoB. Mas vocês vão me perguntar, o que é a ApoB? O que caralhos é a ApoB? A ApoB nada mais é do que uma proteína que está contida em cada molécula do colesterol ruim, que a gente chama de LDL. Uma dica para você que não lembra qual é o colesterol ruim: LDL, L de ladrão, LDL, então é o colesterol ruim, tudo bem? Então, quando a gente começou a ver lá em 1950, 60, o aumento do infarto, o aumento do AVC nas pessoas, a gente percebia que as pessoas tinham LDL alto, correto? Tudo bem. Então, o LDL alto começou a ser relacionado a doenças cardiovasculares do coração, porque o coração, as artérias do nosso corpo começavam a entupir, e aí a gente começou a ver que o LDL alto estava relacionado a isso. Mas com o passar do tempo, a gente começou a perceber que pessoas que, mesmo tendo um LDL não tão alto assim, também infartavam. Então, como um bom cientista, como bons humanos avaliadores da ciência, começaram a pensar: será mesmo que o LDL é a causa para esses infartos, a causa para esses entupimentos arteriais? Será que não tem alguma outra coisa capaz que a gente conseguiria medir melhor, que está mais relacionada, ou seja, quanto mais alguma coisa, mais doenças cardiovasculares? Porque a gente viu que o LDL não tinha essa relação. Até que, por volta dos anos 80, 90, 2000, a gente começou a perceber que uma proteína que tinha, por exemplo, tem uma molécula aqui de LDL, e cada molécula de LDL tem uma ApoB, que é essa proteína. Então, cada molécula de LDL tinha uma ApoB. E a gente começou a perceber que medir a ApoB era um número muito mais fiel do que medir o LDL. Mas por que isso? Porque a gente tem partículas de LDL de tamanhos diferentes. A gente tem LDLs pequenos, LDLs grandes, LDLs médios. E a gente começou a perceber que cada LDL, ou seja, um LDL, para uma ApoB. Então, imagina se uma pessoa tem várias partículas de LDL pequenas, totalizando, sei lá, 100 de colesterol, que é o que está dentro do LDL, e outra tem várias moléculas grandes de LDL, totalizando 100 de colesterol também. A diferença é que aqui você tem 50 pequenas e aqui você tem 5 grandes. Então, será que o risco para você infartar seria igual aqui? E a resposta é não. Pessoas que têm muitas moléculas de LDL e, consequentemente, muitas ApoBs, um ApoB para cada LDL, tem muito mais risco de infartar do que uma pessoa que tem poucas moléculas de LDL grandes com menos números de ApoB. Então, a gente começou a perceber que medir a ApoB é muito mais eficiente para estratificar e avaliar esse risco de infartar. Então, beleza. Não quero infartar, vou no meu médico, vou pedir para ele medir a minha ApoB. Tudo bem. Então, o que a gente tem que saber? Primeiras coisas, o que aumenta a ApoB? Primeiro, sedentarismo. Se você não faz exercício, não faz musculação, não faz aeróbico, você tem que começar a fazer. Vou até falar mais para frente protocolos para você implementar na sua rotina. Então, sedentarismo causa aumento de ApoB. Segundo, resistência à insulina, é uma coisa que a gente ouve muito na internet hoje, que é a sua incapacidade de jogar o açúcar para dentro da célula, porque você não consegue, a insulina do seu corpo não consegue funcionar da maneira como ela deveria. Então, se você tem resistência à insulina, se você é diabético, isso também vai aumentar sua ApoB. Terceiro, se você consome muita gordura saturada. O que é a gordura saturada? É a gordura animal, tá? Sei que muita gente aqui vai entrar em conflito comigo, a galera da dieta carnívora, a galera da dieta da roça, mas eu vou explicar o meu ponto de vista, posso deixar para explicar para outro vídeo de forma mais profunda, mas a verdade é, se você extrapolar na gordura saturada, isso vai aumentar a sua ApoB. E com mais ApoB, isso aumenta o seu risco de infartar. Então, tem que controlar o consumo. Se você gosta de comer carne vermelha, que é o meu caso, eu amo comer carne vermelha, opte por cortes mais magros. Tudo bem, você não vai ter problema comendo a carne vermelha desde que seja um corte mais magro. Tudo bem? Mas, se você não quer infartar, por que você vai ter que comer aquela capa da picanha? Tudo bem, eu sei que ali tem colesterol, tem gorduras, tem vitaminas lipossolúveis, tem colina. Eu sei. Mas isso você também pode conseguir de outras fontes. E você não precisa comer a capa inteira. Você pode comer às vezes só um pedacinho, um quadradinho por dia já é suficiente. Então,
sejam mais ponderados. Você tem que pensar no aumento dessa lipoproteína, dessa apolipoproteína que é a ApoB. Então, controle o consumo de gorduras saturadas, tudo bem? Então, beleza. Falei aqui mais ou menos algumas causas do aumento do ApoB. E se você fez o exame lá e deu um resultado X, vamos supor que deu 120 miligramas por decilitro. Esse valor é bom, é ruim, é médio? O que eu tenho que fazer? Qual valor é interessante que eu mantenha a minha ApoB? Então vamos lá. O valor chave que eu acho que é... que as agências, principalmente o Instituto de Lipodologia dos Estados Unidos, a agência de lipídios, ou seja, a galera que estuda a relação, o colesterol, que estuda o lipidograma, os médicos especializados nisso, eles falam dessa forma. Que se você é um paciente de muito alto risco, ou seja, se você tem histórico familiar, se você já tem outras doenças que podem estar relacionadas, como diabetes, você tem que buscar um valor da ApoB abaixo de 60. E agora eu vou dar minha opinião, que não tem nada a ver com a opinião da agência. Se você é uma pessoa que se preocupa, se você é uma pessoa que quer viver muito, que quer chegar aos 100 anos, quer chegar aos 110 anos, você tem que eliminar a principal causa de morte no mundo, que são infarto e AVC. 25% dos Estados Unidos morre por causa de doenças cardiovasculares. E no Brasil o número deve ser semelhante, se não maior. Então, você tem que evitar esse tipo de doença. E como você evita isso? Controlando o seu risco cardiovascular. E como você controla isso? Diminuindo a sua ApoB. Então, uma recomendação geral minha, que eu penso para os meus pacientes, para as pessoas que são atendidas por mim, é ApoB abaixo de 60. Tá? Esse é o valor que você tem que buscar. Então, beleza. O que você teria que fazer para abaixar a sua ApoB? Então, vamos lá. A gente tem algumas vertentes que a gente pode atuar em relação à diminuição do risco cardiovascular e diminuir a ApoB. Primeira delas, exercício físico com tanto musculação como aeróbico. Tem um estudo aqui que eu deixei até anotado, ó, vou ler para vocês, que eu achei sensacional. Que ele conseguiu comparar, o nome do pesquisador é Shaw, tá? Ele conseguiu perceber que se você associar 45 minutos de aeróbico com 2 séries de 15 repetições 5 vezes na semana, ou seja, você vai fazer 45 minutos de aeróbico mais 2 sériezinhas 5 vezes na semana, e isso conseguiria abaixar o seu LDL em 45 pontos, sem contar com uma redução de 10 a 20% da ApoB. Então, associar musculação com aeróbico é o caminho. Então, adiciona isso no seu protocolo, na sua rotina, que vai melhorar muito e reduzir muito o risco de você infartar. Segundo, você tem que dormir bem. Você tem que dormir bem. Por quê? Porque isso diminui a sua pressão arterial e isso vai diminuir a sua chance de ter o acúmulo de gordura pelo estresse que aquela pressão pode causar nos seus vasos, sem contar que isso vai melhorar a sua performance no seu treino, vai melhorar a sua performance no trabalho, vai fazer que você tenha uma vida menos estressada e o cortisol aumenta a pressão arterial, então vai causar mais dano. Então, durma bem. Segunda coisa, a terceira coisa, você tem que reduzir as gorduras saturadas, como eu falei anteriormente. Diminui alimentos de gordura animal, que tem muita gordura animal, como as carnes, com a capa de gordura, leite ultra integral, diminui um pouco. Não estou falando para você deixar de tomar, mas toma menos. Compra o semi-desnatado, tá? Não precisa ser tão agressivo assim. Não estou falando para você parar de tomar leite, só diminui a gordura, que é uma gordura saturada, tá? Outra coisa, aumentar o consumo de gorduras insaturadas, que a galera chama que são as gorduras boas. Então a gordura do azeite, a gordura da castanha, a gordura de uma fruta que eu amo, que é o abacate. Então, assim, aumentar o consumo de gorduras saturadas também ajuda muito a abaixar a ApoB. Além disso, aumentar o consumo de alimentos com fibras. Então, aveia, frutas no geral, psyllium, que é como se fosse ali eu chamo que é uma casquinha de árvore. Então, você tem que aumentar o consumo de fibras, beleza? E por último, uma coisa que eu acho interessante, mas é uma coisa que ainda está surgindo na ciência, que eles estão começando a correlacionar. Não tem causalidade, ou seja, não significa que isso causa infarto, mas
está relacionado, então pode aumentar um pouco o risco, que é poluição ambiental. Então, se você mora em uma cidade, tente evitar locais muito poluídos, que tem uma qualidade do ar péssima. E também a contaminação por microplásticos. Então, evitar usar pote, esquentar pote quando você vai levar sua marmita para o trabalho, leva por vidro. Evitar manusear muita coisa de plástico. Sempre evitar a contaminação cruzada por coisas de plástico. Isso pode reduzir o seu risco cardiovascular também. Beleza? E além disso, tem os fármacos que poderiam ajudar, mas eu não vou adentrar nos fármacos para reduzir a ApoB hoje. Se vocês quiserem, já deixem aqui no comentário quais seriam as intervenções medicamentosas que você poderia fazer para baixar a ApoB, que eu faço um vídeo, tudo bem? Eu acho que por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, já deixa aqui embaixo. Eu posso adentrar em assuntos específicos. Curte se você gostou. Compartilha com a sua família. Se você tem um histórico familiar de muitas pessoas infartando na sua família e você quer ajudar eles, você quer cuidar deles. A minha função aqui é ajudar você a cuidar das pessoas que você ama e eu também quero ajudar isso. Então, mande para eles, manda ele no médico, pedir o exame de ApoB, porque é essencial para a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Curtem, compartilham. Tamo junto.